Mauro César, eu errei sobre Memphis Depay. Peço desculpas. Eu menosprezei a contratação, é isso? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, companheiros. Primeiro eu quero fazer aqui um meia-culpa, né? Porque eu cometi um erro grave essa semana, quando eu disse que não acreditava em hipótese alguma que o Corinthians fosse contratar o Memphis Depay. Eu menosprezei a capacidade da diretoria do Corinthians de ser inconsequente, né, na gestão financeira do clube. Realmente, eu achei que não chegariam a tanto, mas eles conseguem. É impressionante. Então, você corintiano, que fala, você disse, eu estava errado. Eu estava errado, sem dúvida eu estava errado. Os caras são capazes, sim, de ir além do que a gente pode imaginar, contratando um jogador, que tem gente que fala que é 3 milhões e meio por mês, outros falam que é 3 milhões. A informação que eu tenho é que ele vai receber uma quantidade X de dinheiro livres, que dá mais ou menos isso aí, ao longo do contrato. Tantos milhões de dólares livres, você faz a conta, bate mais ou menos nessa faixa aí. Como eu falei, aí eu acertei. Isso aí dá uns 2 Gabigol a mais. É isso aí mesmo, dá 2 Gabigol a mais. É o custo do jogador como esse. É óbvio que a Leila Pereira tem razão, aliás. Tem 2 coisas que o pessoal do Palmeiras tem falado que está muito afinado com o que a gente defende há anos, muito antes do técnico chegar ao Brasil, o atual técnico do Palmeiras, muito antes da Leila se meter no futebol. A gente fala isso há muitos anos, sei lá, eu devo falar isso há uns 20 anos, mais ou menos. Então, é porque ele tá ignorando uma informação aqui que, pelo que eu pesquisei sobre a situação, não é o Corinthians que vai pagar 100% da negociação. Se eu não me engano, a patrocinadora Master prometeu uma verba para uma contratação mais midiática, que seria o caso Memphis Depay, e eles pagariam 80% do salário, se eu não me engano, tá? Eu acho que é 80% na matéria que eu li do GE. Só que ao mesmo tempo, a patrocinadora é a Esporte da Sorte, não é? Então, é aí que pega, porque a Esporte da Sorte tá passando por algumas barras agora, não tá? Se eu não me engano, o dono tinha se entregado pra polícia ali no mesmo dia ali daquela situação da Deolane. Enfim, é porque eu não gosto de falar muito, eu sempre falo aqui sobre assuntos que eu não tenho total propriedade. Se eu for aqui falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou aqui, deitar e rolar. Esse assunto eu não tenho tanta propriedade, porque eu não sei como está, em que estágio está a situação dessa investigação acerca da Esporte da Sorte. Agora, o Corinthians pagaria 20% desses 3 milhões e meio de salário do Depay. Isso aí daria o quê? 700 mil. É um salário alto, mas também para um jogador como o Depay é uma mixaria, porque o salário total dele é 3 milhões e meio. Então, tem que ver como é que isso vai ser feito. Agora, retorno técnico, eu tenho certeza absoluta de que ele tem toda a capacidade de trazer. Eu volto a repetir, eu acho que é só questão de querer ou não jogar. Porque o futebol ele tem. Ele não é um jogador, bom que tá vindo com 36 anos, porque acabou a carreira. Não. Ele tem uma idade com muita lenha para queimar. Ele vem do Atlético de Madrid direto pro Corinthians, se eu não me engano. Ele participou da Eurocopa agora. Ele tem números muito interessantes. É uma contratação, assim, escaralhada. A questão é física, mas ele teve alguma lesão, assim, muito séria? Eu mantenho... Exatamente. Eu acho que o Corinthians foi pela opção do all-in, tá ligado? A gente usa o termo, né? All-in, né? Que é tudo ou nada. Não a tradução literária, mas o all-in tem o mesmo peso de um tudo ou nada. Se eu não me engano, o all-in é do poker, né? Surgiu primeiro no poker. Porque se cair, o rombo financeiro também é um estrago. Então eu acho que o Corinthians tá fazendo, tipo assim... Mano, vambora. É pra isso aqui mudar o patamar e a gente tentar, elevar mais ainda a receita, que o Corinthians é muito endividado. Só que ele tem uma receita muito grande. O pessoal confunde ser endividado com ter receita pequena. O Corinthians tem, se eu não me engano, top 3 receitas do país. É um dos times que mais faz dinheiro. Com venda de camisa, com ingresso, com marketing, sei lá o quê. Só que ao mesmo tempo, o Corinthians é muito endividado. O Corinthians deve quase 2 bilhões. E se ele cai de divisão, essa receita faz assim, Porque perde cota de televisão, perde premiação, perde um monte de receita que estaria entrando, fora que o valor do patrocínio acaba caindo por estar tendo uma exposição muito menor. Então acho que a diretoria do Corinthians, se vendo diante da situação que está, se permitiu dar um all-in. É provável que o Depay ajude muito e eu acho que o Corinthians não vai cair. Agora, se com esse investimento acontecer do Corinthians não conseguir sair da lama, aí, filho, o all-in, a gente viu a parte positiva, que é o time,
conseguir se recuperar. Agora, o all-in tem a parte negativa, né? Porque se cair gastando desse modo, complica muita coisa. Isso em mídia, televisão, internet, etc. A necessidade de você ter que... Marcelo Beckler fez vídeo sobre isso, cadê? Ele é muito bom. O vídeo disse para vocês que voltaria em uma edição extraordinária, caso achasse necessário, e achei. Porque eu acho que é muito interessante a contratação do Memphis, que o Corinthians está fazendo. Eu acompanhei de perto o Memphis no Barcelona, não tão de perto assim, de ver jogar no estádio, mas vi também pelo Atlético de Madrid, e já tinha visto antes pelo Lyon, foi jogar contra o Barcelona na oitava de final de Liga dos Campeões, e também pela televisão, assim como todos vocês, a passagem dele pelo Lyon e pelo Manchester United principalmente, né? Eu acho que é uma grande contratação do ponto de vista técnico, tá? O Corinthians terá Isso pra mim é fato. Tipo, pra mim esse não é o ponto da discussão. Eu acho que, com todo respeito, tá? Você tem o direito total e absoluto de ter a sua opinião acerca da contratação e, pô, quem sou eu pra dizer que tu tá errado? Mas eu acho que beira um pouco do clubismo você diminuir a contratação do Memphis Depay quando o assunto é nível técnico. Ele tem nível técnico de sobra pra destoar jogando o Campeonato Brasileiro. E eu não falo isso diminuindo o Campeonato Brasileiro, até porque eu falo, né? Sempre eu e o meu mano Datafute somos aqui os maiores incentivadores do Super Brasileirão, que é essa crescente do Campeonato Brasileiro que a gente tá vendo nos últimos anos. Agora, pô, ele é um bom jogador pra uma porrada de Liga da Europa. Ele jogava num dos times que pô, vamos botar aí, pra não ter medo de errar, no longo prazo, top 5 da Espanha, nos últimos anos. Pra não colocar mais acima. Então, porra, é uma contratação muito pesada. Eu acho que briga pra ser a maior contratação de um estrangeiro da história do Corinthians, tá ligado? É porque o Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno, só que o Ronaldo Fenômeno é brasileiro. Então, cara, eu acho que você pode colocar ali no bolo, junto com o Tevez e tal, como uma das maiores contratações. O Mascherano pra defesa, né? Foi no mesmo período o Mascherano e o Tevez, se eu não me engano. Mas o DP entra nessa briga. E em cifras, Soares... Não, mas Soares foi pro Grêmio, pô. Eu tô falando só do Corinthians, tá ligado? Então, cara, é uma contratação pô, muito pesada do Corinthians. Eu tenho certeza que tecnicamente ele vai destoar, a não ser que ele não queira. E aí ele deixa a desejar a parte física, a parte, sabe? Que são outras situações. Agora, o ponto é a parte financeira. Que eu mesmo não tava botando fé, tá ligado? Tecnicamente do futebol brasileiro. Bola não falta pro Memphis. O Memphis é muito bom jogador. Muito bom jogador. Inteligente, técnico, sabe ler as jogadas, habilidoso, tem bom chute. Forte. Enfim, bom jogador ele é. A questão é física. Né? Basicamente, acho que assim, a questão é física e eu acho que também tem um quê de interesse e de dificuldade do Memphis de ter sequência de bons jogos, eu acho que de bons momentos e de bom feeling, né? Assim, de se sentir muito motivado por muito tempo. Eu acho que isso é muito mais externo, né? Isso é o que eu sinto dele. Mas a questão física é real, um problema que o Corinthians pode ter com o jogador que o Corinthians está investindo muito, né? Está investindo muito dinheiro. Eu não sei quem foi que deu a notícia primeiramente, eu acho que foi o André Hernan, então dá palmas aqui, parabéns ao André Hernan pela notícia primeiramente informada por ele, depois eu fui vendo várias notícias sendo complementadas. Eu vi uma notícia de que ele vai ganhar, o Memphis, 70 milhões de reais por um contrato de 28 meses. Isso dá 2 milhões e meio de reais por mês. Em um ano dá 2 milhões e meio por mês, dá 25 milhões. Agora, saiu a informação que é um pouco mais que isso, né? Em 10 meses, mais 5 milhões, 30 milhões de reais por ano, dividido por 6 mais ou menos euros, uns 5 milhões de euros por ano, né? Por temporada, simplesmente. No Atlético de Madrid ele ganhava 8,5, mas não ficava tudo para ele, imposto e tal. Então, assim, o Corinthians está pagando um salário europeu para o Memphis. Está fazendo uma aposta importante, né? Assim, mais de 2 anos de contrato para um jogador de 30 anos e que vem se machucando muito. Olha só a questão das lesões que ele vem sofrendo. Na temporada 23-24 pelo Atlético de Madrid, ele jogou 31 jogos, só 11 como titular, fez 9 gols, deu 2 assistências. Tecnicamente brutal. Ele já não estava tão bem assim e ele tinha uma questão... Cara, porque tipo assim, ele jogou poucos jogos diante do que ele poderia jogar pela questão da parte física, que o Marcelo Beckler tá ressaltando.
Mas ao mesmo tempo, no pouco que ele jogou pra c... Tipo assim, não perto do nível mais bizarro que ele jogou na carreira. Mas ele tem números muito interessantes para um time do tamanho do Atlético de Madrid, que dirá pro Campeonato Brasileiro, entendeu? Ele foi e voltou de lesões várias vezes. Valeu, Uma Branasso. temporada muito picotada, sempre sem ritmo e sempre sem achar o lugar dele no time, porque quando ele começava a render, ele se machucava de novo, saía, e não era um jogador basicamente confiável para começar desde o início, por conta dessa fragilidade física. Ele perdeu 18 jogos na temporada por lesão. Atuou em 31, perdeu 18, ele perdeu 40% das partidas de um total aqui de praticamente 50 jogos que ele poderia ter atuado. Na temporada 22-23, ele começou pelo Barcelona e terminou essa temporada pelo Atlético de Madrid. Ele perdeu em clubes 23 jogos, mais 9 jogos pela seleção holandesa. Ele só jogou 13 vezes na temporada anterior a essa, 6 vezes como titular, fez 5 gols. Começou a temporada pelo Barcelona, perdeu espaço, já não tinha muito... Então, por exemplo, ele sendo regularizado pelo Corinthians, ele teria mais... Mas ele sendo regularizado pelo Corinthians, ele teria mais 13 jogos para jogar pelo Campeonato Brasileiro. Contando que no próximo ele já estivesse em campo. E eu acho que a ideia é essa, né? Correto? Não? Contra o Botafogo não joga. Então ele teria 12 jogos para jogar. Contra o Botafogo já tá aí que ele não joga. Ele teria 12 jogos para jogar então, é isso? Então, se desses 12 ele conseguir jogar 8, ele vai estar com uma porcentagem muito maior de jogos jogados em comparação aos jogos que ele poderia jogar no total do que nas últimas 2 temporadas. E ele já teria que se adaptar no mesmo segundo. Porque se ele jogar 8 jogos, que é uma quantidade maneira, e ele demorar, sei lá, 2 para se adaptar, que não é nenhum absurdo, tá ligado? Nenhum absurdo. O Campeonato Brasileiro é muito diferente. E as pessoas subestimam. Pô, ele teria 6 jogos bem aí. Claro que ele tem condição de ajudar pra c... o Corinthians. Pô, porque é uma contratação muito louca, né, mano? Só que... Pô, ele já chega numa responsabilidade muito bizarra, né, cara? Muito espaço ali no Barça. O Xavi disse que definitivamente ele não jogaria pelo Barça, pela forma do time jogar, não por qualidade, porque antes ele jogava assim com o Xavi. Aí ele foi pro Atlético de Madrid. Poucos jogos, né? Só 13 jogos, 6 como titular na temporada 22-23. Na temporada 21-22 pelo Barcelona, ele era o grande nome do Barça essa temporada. O time tinha acabado de perder o Messi, perdeu o Griezmann, e o Memphis tinha chegado para ser o grande nome do time. Ao lado do Messi e do Kun Agüero, o Barcelona estava ensaiando um ataque com esses jogadores, mais o Griezmann, e aí a questão econômica do clube fez esse planejamento e areia abaixo. Ele fez 38 jogos com o Barcelona nessa temporada, 27 como titular, fez 13 gols, 2 assistências, e ele perdeu 14 jogos também por problemas físicos. Foi uma boa temporada do Memphis. Tipo, você vê que quando ele joga, ele destoa, tá ligado? Ele tem números excelentes, mas muitas vezes ele não joga, tá ligado? Acho que começou bem melhor do que terminou. A segunda parte da temporada, quando chegou a Dama, chegou o Aubameyang, chegou o Ferran Torres, ele perdeu muito protagonismo já. Na primeira parte da temporada, que era um time bem difícil tecnicamente, aquele Barcelona, ele foi quem mais salvou, ele era basicamente o único mais tecnicamente dotado ali. Antes disso, na temporada 20-21, antes dele ir para o Barça, a temporada dele pelo Lyon tinha sido excelente, não tinha perdido nenhum jogo por contusão, 41 jogos, 37 como titular, 23 gols, 13 assistências, mostra realmente um jogador tecnicamente capaz de participar de 36 gols em uma temporada. Pô, porque aqui eu já vou levar para um lado mais polêmico, e além de mais polêmico, um lado que pode despertar certa irritação na rapaziada. Em nível, tá? Eu não tô falando no que vai agregar, porque a gente não sabe quantos jogos ele vai jogar e se ele vai se adaptar. Tipo, isso aí tudo é futurologia. Mas em nível de contratação, é difícil pra mim pensar uma mais bizarra. Tipo, o Vascaíno vai falar, o Coutinho. Pô, o Coutinho é, monstro sagrado. Mas ele também chega numa situação física completamente aquém do que se espera. Não tem números tão excelentes nas últimas temporadas. Então, pô, eu acho que a do Depay promete mais, assim, de imediatismo. Eu acho que só a do Suárez, velho. Tá ligado? Eu acho que é do Suárez. O Thiago Silva é muito pica, viado. Thiago Silva é muito pica. Mas o Thiago Silva também joga com uma idade muito avançada. Tipo, o Thiago Silva é um jogador que o Fluminense não tem potencial de revenda dele. Tá ligado? Não tem como ele... vamos vender o Thiago Silva por esse valor aqui astronômico. Porque ele já tá ali, ele veio pro Fluminense justamente pra encerrar a carreira. O Memphis Depay, se ele recupera a forma física, o auge físico e o nível de atuação, mano, o Corinthians pode... Matheus Pereira, pô, não troca com o Depay. Lucas Moura é brutal também. Mas, pô, acho que na Europa o Depay é mais bizarro que o foi mais bizarro que o Lucas Moura.
Tipo, o Lucas Moura teve muito destaque ali naquela semi de Champions que ele fez 3 gols. Mas depois na final, pra mim, por erro do técnico, ele nem atuou. É difícil, mano. É difícil, tipo, se você parar pra ver legal, é difícil achar uma contratação. O Payet é muito pica, mas o Payet também chega em um outro momento da carreira, gente. O Depay, se eu não me engano, tem 30 anos, pô. O Payet veio com o Vasco nas trincheiras. Eu sou apaixonado por ele, mas é outro momento de carreira. Eu tô falando, avaliando o cenário inteiro. Momento de carreira, tá ligado? O que ele pode... O Hulk, pra mim... Pô, eu sempre falo que eu sou o maior fã vivo do Hulk. Pô, o Hulk também é muito pica. O Hulk chega no Galo com quantos anos? Felipe Anderson é foda. Só que eu acho o DP melhor que o Felipe Anderson. Pô, o Godin também já chega... Sei lá, mano. Enfim, mas só pra ver. Olha o naipe dos nomes que a gente tá falando pra botar no balaio dessa contratação. E ainda assim, a maioria... Pô, tem vários pontos que a gente pode colocar que são abaixo da contratação do DP. Não à toa que a gente, pô, tá tão sem acreditar nos valores, pô. Cara, ele vai receber o salário aqui de um time top de linha da Europa. Eu sou muito contra, e eu já falei em 1 bilhão de lives aqui, essa p de... Ai, futebol brasileiro não troca com o futebol da Europa. Porque, primeiro, é uma visão muito fechada você acreditar que a Europa é só Premier League, tá? Desculpa avisar pra você. A Europa é um continente. Se você for ver a Europa como o futebol da Europa, como o da melhor liga de lá, é sacanagem. Você vai pegar um continente que tem uma porrada de liga, vai pegar a melhor de lá, que é a melhor do mundo, e falar assim, o futebol brasileiro tá muito abaixo. Não é verdade. Não é verdade. E eu sempre falo aqui, e cada dia mais pessoas vêm comigo nesse papo. Antes eu era taxado pra maluco. A gente já tem alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro que se disputam uma Champions League, não vou falar que vai ser campeão, é óbvio que não, pelo amor de Deus, eu não sou lunático, mas são melhores e têm mais valor de mercado que alguns times babas que esses times maiores pegam em fase de grupo. Isso a gente já confirmou aqui. Tipo, a gente já confirmou em números, em valor de elenco, tá ligado? O Palmeiras tem um elenco mais valioso que muitos times que disputam a Champions League. O Flamengo tem um elenco mais valioso que muitos times que disputam a Champions League. Isso não... é uma opinião. Isso é um fato. A gente já conferiu aqui. Com muitos gols, de fato, né? 23 gols pelo Lyon. Antes disso, ele teve ruptura de ligamento na temporada 19-20. Perdeu 24 partidas pelo Lyon. Teve pandemia, senão ele teria perdido mais ainda. Esse problema dele foi joelho? Foi ligamento do joelho? Fez 22 jogos, 21 como titular, 15 gols, 2 assistências. Antes de se machucar, estava indo bem também o Memphis. Essa lesão acabou com a temporada dele. E depois disso ele teve uma temporada seguinte muito boa. Temporada 18-19, eu não vou muito mais longe do que isso. Ele não perdeu nenhum jogo também por conta de lesão. 48 jogos pelo Lyon, 39 titular, 12 gols, 17 assistências. É um jogador capaz de marcar e também de assistir. Vai bem nas duas, tanto como garçom, como arco e também como flecha, como um jogador de dentro da área. Chama atenção algumas temporadas sem nenhuma lesão e outras, quanto mais a gente vai chegando no presente e menos no passado, com muitas lesões. Essa para mim é a principal questão, a dificuldade física dele. Pode jogar como ponta esquerda, como camisa 10 e como centroavante. Não é um jogador especialmente rápido de arrancada, é mais um jogador de espaços curtos, de usar muito bem o corpo para fazer giro, para proteger a bola, para esconder a bola dos adversários e para fazer jogadas de enfiada de bola ou para receber bola já com domínio limpando o adversário, mas não é um jogador que, se o Corinthians quiser jogar de contra-ataque, por exemplo, que você vai lançar a bola para o Memphis toda hora no meio dos dois zagueiros, até pode acontecer, mas não é muito a dele, e ele na arrancada, ganhar na corrida e tal, é mais para quando a defesa adversária estiver posicionada atrás, você precisa de alguém para destravar essa defesa, aí ele pode ajudar muito mais. Ou se você vai jogar de contra-ataque, ele joga um pouco atrás dos pontas, do centroavante que estiver na frente, num 4-2-3-1, por exemplo, e ele pode ser muito bem o cara que faz os lançamentos, que faz os passes, e depois, quando o Corinthians estiver atacando já de forma mais estática, né, mais posicionada no campo do adversário, ele se junta a esses atacantes e tende a melhorar. Louco, porque, mano, com essa contratação, se as coisas se acertarem, era pro Corinthians estar, realmente disputando as outras competições. Mas ainda com essa contratação, eu continuo batendo na tecla aqui de que, na minha visão, o Corinthians tem que abrir mão de pelo menos uma das 3 que tá. Mas é abrir mão. É tipo assim, eu preciso focar no Campeonato Brasileiro, tá ligado? É muito louco, viado. A situação que o Corinthians colocou, cara. O Corinthians, ele tá na zona de rebaixamento com jogos a mais que os times que estão na frente. É muito bizarro isso, cara. É muito bizarro. E isso é uma demonstração muito gritante de incompetência,
Porque como a gente foi ver, o valor do Corinthians já é dos times que mais gastam, que mais investem no Brasil. O Corinthians tem 25 pontos. O primeiro time à frente dele é o Fluminense, que tem 2 pontos à frente. Só que o Fluminense tem um jogo a menos. Se o Fluminense ganha esse jogo a menos, ele já abre 5 pontos do Corinthians. E o Fluminense não dá indícios de que ele vai ser um dos times que dá pra pegar. Tá ligado? O Fluminense, a crescente dele, mostra muito mais ele saindo desse bolo do que disputando o rebaixamento até o final. Aí tem o Grêmio, que também tá 2 pontos na frente do Corinthians. Só que o Grêmio tem um jogo a menos. 2 jogos a menos. Se ele vence um e perde um, eu não vou nem botar ele vencendo 2, vencendo um, empatando um. Se ele vence um e perde um, ele é outro time que abre 5 pontos do Corinthians. O Criciúma tem um jogo só a menos, mas ele já tem 3 pontos do Corinthians. O Juventude tem a mesma quantidade de jogos, olha aí, mas ele já abriu 4 pontos. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos e já abriu 4 pontos. Então, cara, ainda que o Corinthians melhore, e eu acho que, tem tudo pra melhorar com a contratação do DPI, a tendência é que, vamos supor, se dos 10 jogos que ele tiver em sequência, até faltarem 3 jogos, faltam 13, né? Daqui a 10, vão faltar 3. Se dos 10 jogos eles ganharem 6, empatarem 2 e perderem 2, que é uma melhora inacreditável, ele ainda vai estar com a corda no pescoço. Ele não vai estar na zona de rebaixamento, mas ele ainda vai estar, tipo assim, precisando de resultado, entendeu? É loucura parar pra pensar nisso. É loucura parar pra pensar nisso. Eu falei 10 jogos, né? Acho que eu falei 10, deixando 3. Se vencer 6 e empatar 2, ele tá fora. Que aí ele já vai ter 20, vai ter 45 pontos. Mas também, eu tô botando perdendo 2 jogos em 10. Eu tô botando vencendo 6 jogos, empatando 2 em 10. O Corinthians venceu 5 jogos em 25. Se eu coloco uma melhora significativa, mas vencendo 5, empatando 2 e perdendo 3, que já é uma melhora muito grande, o Corinthians faz mais 17 pontos, fica com 42 e ainda precisa pontuar nos últimos 3 jogos. Ainda ali, tipo assim, brigando na parte de baixo, querendo se safar do rebaixamento. É muito louco isso, mano. O que a diretoria e o que o elenco fez com o Corinthians é muita sacanagem, mano. Esses atacantes perto dele. Ele até pode jogar pela ponta direita, mas como ele é destro pela ponta direita, por essa falta de velocidade, eu acho que ele perde um pouco de para onde ir, tende a levar a bola para a linha de fundo e aí é para fazer cruzamento na área, eu acho que não é o principal dele. Tem um chute. Sequência do Corinthians daqui pro final do Brasileiro não é difícil? O próximo... É que assim, ele pega o Botafogo fora agora, pica voadora, né? Botafogo no tapetinho, pica voadora. E é sem o Yuri Alberto, sem o Charles, sem o Félix Torres, sem o Kaká. Não que sejam craques, né? Mas, querendo ou não, são opções. É um jogo muito difícil. Aí depois ele pega o Atlético Goianiense. Aqui se não ganhar, meu amigo, com perdão da frase, né? Fala, Zezé, bom dia, cara. Se não ganhar do Atlético Goianiense, tá de sacanagem, né? Se não ganhar do Atlético Goianiense em casa, você querendo se safar de rebaixamento, você tá brincando. Aí depois, ele pega o São Paulo. São Paulo vai estar, assim, sedento para rebaixar o Corinthians. Sedento. O Corinthians pode ganhar? Claro que pode, é clássico. Mas ele vai estar... Mano, o São Paulo vai estar, mano. Se você chegar na casa do Lucas Moura antes desse jogo, ele vai estar roendo unha, tá ligado? Esperando chegar a hora do jogo. Aí depois o Corinthians enfrenta o Internacional. O Corinthians tem que ganhar, mas o Internacional é um time que também não gosta do Corinthians, né? Então também tem todo motivo pra tá dando a vida no jogo. Aí depois o Corinthians pega o Atlético Paranaense em casa. Tem que ganhar. Todos os jogos em casa agora o Corinthians tem que ganhar. Todos os jogos. Todos os jogos. O Corinthians tem que ganhar o Atlético Paranaense. Depois o Corinthians pega o Cuiabá fora. Tem que ganhar. Cuiabá, confronto direto contra o rebaixamento. Aí ele enfrenta o Palmeiras. O Palmeiras também vai estar sem vontade nenhuma de rebaixar o Corinthians. Outro clássico. Clássico tá em aberto. Pode acontecer qualquer coisa. Mas a gente sabe, né? A moral que um jogador do Palmeiras ia ter. Imagina. A moral que um Flaco Lopes da vida ia ter com a torcida do Palmeiras se ele afunda o Corinthians num jogo desse. Depois, vitória fora. Barradão lotado. Mas o Corinthians tem que ganhar. Cruzeiro em casa. E em casa, inegociável. Vasco em casa. Corinthians perdeu fora. Tem que fazer 3 pontos. Criciúma fora. Talvez o Criciúma até brigando, entendeu? Bahia, que não é de bobeira. E fecha contra o